Deficientes encontram dificuldades em várias frentes, entre elas o uso do transporte público. Mas uma estudante se sensibilizou com uma cena e propôs um projeto de instalações de painéis sonoros para avisar sobre os ônibus que estão chegando. A reportagem é de Luísa Maiana. Depender do transporte público nunca foi fácil. E para quem é deficiente visual, as coisas ficam ainda mais difíceis. Nicolas de Souza sente isso na pele todos os dias quando precisa pegar um ônibus na cidade onde mora. As dificuldades são inúmeras. A dificuldade é, assim, você tem que ficar no ponto esperando, às vezes você tem que perguntar para alguém se o seu ônibus está próximo, se o seu ônibus está parado no ponto. Muitas vezes acontece de você estar aqui no ponto, às vezes se o ônibus passar, você passar por despercebido, porque tem gente que avisa, tem gente que não avisa. Às vezes o ônibus para um pouco longe da calçada, para a gente subir também é meio complicado. São inúmeras dificuldades aí que nós temos que enfrentar. Uma outra opção é em cidades que possuem aplicativos que avisam o horário de chegada do ônibus. O problema é que sem acesso à internet, sem um aparelho celular com novas tecnologias, ou ainda assim utilizando tudo isso, fica difícil pegar um ônibus. Uma das maiores dificuldades do Nicolas é na hora de pegar o transporte público. Ele utiliza um aplicativo, mas só para encontrar a linha e o horário que o ônibus vai passar, ele leva uma média de 15 a 20 minutos, tempo suficiente, inclusive, para ele não ver o ônibus passar. É muita dificuldade, né? Porque primeiro que eu tenho que procurando selecionar a linha, e aí você tem que ir com calma, né? Às vezes você está no ponto de ônibus, está com um pouco de pressa, não dá tempo. É complicado. Em São Paulo, na 15ª edição do Parlamento Jovem, instituído pela Assembleia Legislativa do Estado, uma estudante apresentou a proposta de instalar painéis sonoros que avisam qual ônibus está parado e o seu destino. A iniciativa surgiu depois que a estudante viu uma cena de discriminação com uma deficiente visual. Nós observamos uma senhora descendo e ela perguntou para avisar o próximo ônibus, e daí o moço respondeu para ela que não, porque ele não tinha essa obrigação de avisar a ela. E daí isso me comoveu demais, porque criando esse projeto evitaria o bullying e o constrangimento para ela. A ideia foi aprovada. No entanto, segundo o vereador Paulo Reis, que também participou do Parlamento Jovem paulistano, para um projeto entrar em vigor, é preciso que um parlamentar se interesse pela proposta e adote a medida a fim de reescrever o projeto e levar para a Câmara. Sendo aprovado aqui, seguiria para o prefeito dizer se concorda ou não. Ele, inclusive, ressaltou que a aprovação desse projeto no Parlamento Jovem não significa que ele será aplicado. Essa questão do aprovado, ela é uma questão simbólica do Parlamento Jovem. Ela não, veja bem, é um exercício. O Parlamento Jovem é um exercício, então se aprovou dentro de um exercício prático, um exercício de conhecimento de como que é o funcionamento da Câmara. Essa é a ideia do Parlamento Jovem, né? Não quer dizer que tudo aquilo que foi apresentado que realmente vai se transformar em leis, né? Tem coisas que ferem princípios dos poderes, que ferem a questão da iniciativa, do vício de iniciativa, da constitucionalidade, então da legalidade. Então são coisas que têm que ser avaliadas. Nem tudo aquilo que se apresentou do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do exercício, da questão didática, está ótimo, correto. Agora, da questão da execução, da aplicabilidade, aí são outras questões que precisam ser estudadas, mais aprofundadas, né? O fato é que a necessidade dos cegos existe. A proposta de instalação de sinais sonoros para auxiliar deficientes já foi até utilizada em alguns lugares. Mas ainda falta a aplicação desses e de outros projetos que deem acessibilidade. Enquanto a discussão continua na Câmara, deficientes visuais aguardam ansiosos para pegar um ônibus sem tantos transtornos. Esse é um ponto, professor, que a gente levanta aqui nessa reportagem por conta da ideia dessa menina que apresentou isso no Parlamento Jovem em São Paulo, e o vereador estava explicando, né, que nem tudo que é apresentado vai, obviamente, virar lei, até por conta das explicações que ele deu. Agora, chama a atenção o fato de que há coisas como esta que parecem simples de serem implementadas, e a ideia partiu de uma criança
mas a gente está num momento em que a sociedade está talvez mais aberta a entender, a aceitar e trabalhar em prol da aceitabilidade, das diferenças, mas parece que ainda falta a força legal para que isso ocorra com mais facilidade. Desde que, vamos recuperar um pouquinho de história bem rapidamente, desde que lá no século XVIII, né, os ideais da Revolução Francesa de liberdade, de igualdade e fraternidade, Sim. a ideia de igualdade, né, foi extremamente impactante, porque, de alguma maneira, né, se traduz igualdade, né, a quebra de diversos privilégios que, de alguma forma, diferenciavam as classes naturalmente numa sociedade. Né? Então, o que acontece? Há nesse conceito de igualdade um processo inclusivo nele. Sim. Né? E isso é muito difícil. Por quê? Porque, paralelo à luta pela igualdade, há, de alguma forma, né, a falta de entendimento sobre as deficiências de quaisquer natureza, né? Física ou intelectual. Então, o que nós temos? Temos uma tradição, uma cultura que escondia os deficientes, que jogavam fora, que deixavam que levavam na mata, enfim, nós temos, né, uma herança indígena que também acabava por fazer isso por essa exclusão. E essa igualdade acaba por não atingir esse deficiente, né, por ele não ser tão produtivo quanto aqueles que, de alguma forma, se dizem normais. Né? Encerrando a minha fala, eu quero colocar da seguinte maneira: é necessário expandir a compreensão de ser humano. Né? Se somos iguais, todos somos iguais, possuindo e possuidores de limitações. Todos nós somos também limitados em alguma coisa. Nós não somos bons em tudo e não somos ruins em tudo. Né? É preciso expandir a compreensão de ser humano e observar, né, os direitos desses cidadãos também. Né? Tais como, por exemplo, né, uma criança com deficiência auditiva, ela tem direito na escola, né, de um tradutor ali que o acompanhe. E as famílias também precisam estar atentas para poder brigar pelos seus direitos. Claro.